Olá, eu sou Hélio Antônio Rocha, sou psiquiatra, professor da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ, também participante do Laboratório Interdisciplinar de Pesquisa em Atenção Primária à Saúde, o LIPAPS, trabalhando no projeto de qualificação da Rede de Atenção Psicossocial do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde e a Superintendência de Atenção Psicossocial de pessoas em situação de vulnerabilidade. Nós estamos nesse trabalho de trazer uma adaptação do Guia de Intervenção Humanitária Mental Health Gap para nossos profissionais de saúde no estado do Rio de Janeiro. O tema desse encontro, desse breve encontro, é risco de suicídio. De uma maneira geral, o risco de suicídio aparece nos atendimentos dos profissionais de saúde de todos os serviços de saúde. Suicídio não é um problema de saúde propriamente dito. Suicídio é um desfecho que frequentemente está relacionado a problemas de saúde, mas que não necessariamente se relaciona a problemas de saúde. Em situações de crise, e neste momento nós enfrentamos uma crise humanitária relacionada à pandemia do coronavírus, as pessoas podem ser tomadas por sentimentos de desespero, desestura, desesperança, e isso está relacionado com situações de crise, quando elas não têm recursos emocionais e os recursos psicossociais que estão ao redor delas não estão mais disponíveis, ou eles não dão conta para resolver ou para ajudar a lidar com o sofrimento emocional que essa pessoa se encontra, e a perspectiva de morrer se torna então uma possibilidade para a pessoa. Ajudá-la a lidar com a perspectiva de morrer e pensar que existem outras possibilidades de lidar com o sofrimento é algo que os profissionais de saúde em geral precisam ter recursos para pensar em como conversar, como abordar e o que fazer nessas situações. Suicídio como sendo um desfecho, mesmo fora de situações de crise humanitária, ele é a segunda causa principal de morte entre pessoas de 15 a 29 anos de idade. Aproximadamente 800 mil pessoas morrem por suicídio no mundo. Isso é mais ou menos uma morte a cada 40 segundos. Então, seja na atenção primária, seja nos serviços de urgência e emergência, seja nos serviços de saúde mental, é importante dar acesso ao cuidado de saúde mental a todas as pessoas. E se a gente passa a conversar sobre suicídio, sobre vontade de morrer, sobre desesperança, e se a gente passa a dar acesso a tratamento, aos transtornos mentais de uma maneira geral, a gente pode evitar suicídio como desfecho. Tem um conjunto de fatores de risco para suicídio, onde o mais importante deles é a tentativa anterior de suicídio. Quando uma pessoa tenta suicídio uma vez, ela pode vir a tentar suicídio novamente. Ter um transtorno mental, seja depressão, uso abusivo de substâncias, seja álcool, seja outras drogas, passar por perdas financeiras, sofrer de uma dor física crônica, ter histórico familiar de suicídio, enfrentar um sofrimento emocional agudo, sentir-se impotente, sentir desesperança, ter baixa autoestima, ter sentimentos de culpa e de vergonha, são fatores de risco para a pessoa tentar suicídio e, consequentemente, cometer suicídio. Dentro aí dos mitos relacionados ao suicídio, menosprezar que uma tentativa de suicídio ela pode levar a um suicídio consumado é uma situação importante. Uma pessoa que tenta suicídio, ela pode efetivar o suicídio. E é por isso que toda tentativa de suicídio e aí a automutilação
entra nesse contexto. Automutilação não é sinônimo de tentativa de suicídio, mas se machucar pode ou não ter relação com tentativa de suicídio e precisa ser diferenciado e precisa ser investigado e questionado e entender o que acontece com a pessoa, faz parte da estratificação de risco de suicídio. E é importante entender qual é o contexto em que isso acontece. Dentro dos fatores de risco coletivo, a dificuldade em acessar os serviços de saúde e a atitude dos serviços de saúde clínicos, generalistas, que podem e devem abordar as questões de saúde mental, integrando as questões de saúde física, fazem diferença. Ter acesso aos meios para cometer suicídio também faz diferença. A maneira como a mídia divulga as tentativas de suicídio e os suicídios consumados interferem na saúde da população e na maneira como a população se apropria do tema e pode reproduzir tentativas de suicídio e fazer tentativas de suicídio imitando o suicídio de alguém famoso, como isso foi noticiado, e o efeito Werther está relacionado com isso, e o estigma de quem tenta suicídio. Os fatores de proteção estão relacionados aí à infraestrutura social que cerca a pessoa e ao acesso em termos de cuidado de saúde que a pessoa tem. Se a pessoa está num relacionamento, se é casada, se a pessoa tem uma família que consegue fornecer estrutura e suporte, se a pessoa consegue ter acesso à psicoterapia e a atendimento médico de qualidade, são fatores que também são protetores e fazem diferença nisso. Com relação à avaliação, conversar no ambiente em que a pessoa se sinta segura e que a pessoa tenha privacidade é importante. E falar claramente sobre suicídio não induz a pessoa a tentar suicídio. Ao contrário, reduz a ansiedade relacionada aos pensamentos suicidas e protege a pessoa de uma tentativa de suicídio. A pessoa geralmente está muito angustiada, não consegue conversar com quem está próximo sobre os pensamentos de suicídio, e quando ela encontra uma pessoa para conversar sobre suicídio sem julgamento, isso promove um alívio, uma sensação de conforto e uma diminuição da culpa, da ansiedade de carregar esses pensamentos. E poder falar sobre isso, seja pelo telefone, seja pessoalmente, com qualquer profissional de saúde, faz muita diferença. Então, na avaliação, saber se recentemente a pessoa tentou suicídio ou alguma forma de se machucar é importante, de acordo com essa organização de raciocínio do Image Gap, que é diferente de outros manuais de organização de avaliação e manejo de suicídio, perguntar e avaliar tentativa recente, porque envolve uma decisão de emergência, saber se a pessoa está com algum tipo de sangramento, hemorragia, flutuação da consciência, confusa, letárgica, porque isso pode envolver ações de urgência, lavagem gástrica ou de encaminhar a pessoa para um serviço de emergência, avaliar se tem envenenamento, intoxicação por medicamentos, álcool, drogas, outras formas de lesão e tentativa de suicídio recente. Fala de um risco de suicídio alto, esse é um ponto de avaliação importante. Um outro ponto de avaliação é saber se a pessoa, neste momento, ela não realizou uma tentativa recente, saber se ela está em risco iminente ou não de suicídio. Então, saber dos pensamentos atuais. A pessoa tem vontade de morrer, ela pensa em suicídio, ela tem planejamento de suicídio, e ela tem acesso à forma como ela pensa em se matar. E ela pensa em colocar esse planejamento em prática logo. Esse planejamento e colocar esse planejamento em prática, ela pretende executar
está aqui há pouquíssimo tempo. Conversar com ela sobre esses pensamentos e tomar dimensão desse planejamento e da execução desse planejamento é uma forma de ter uma dimensão da gravidade disso. Uma outra forma também importante de pensar nessa avaliação é que se a pessoa está angustiada, está com atitudes violentas, ou ao contrário, se ela não está comunicativa, se a gente não consegue extrair ou conversar para ter essas informações com ela, isso também pode ser indicativo de gravidade. E saber do passado desses pensamentos, desses planos, e de acesso a planos que ela já fez anteriormente, também são dados importantes dessa avaliação, que podem ser parâmetros importantes para a gente pensar em como agir. Nessa conversa, a atitude de não julgamento é muito importante e de buscar não se chocar com o que a pessoa conversa com a gente. Explorar o contexto de crise emocional que ela fala com a gente é importante. Saber como ela se sente, reconhecer o momento difícil que ela passa e fazer perguntas sobre isso que ela traz na conversa da consulta com a gente. Você parece triste, parece que as coisas estão difíceis para você, queria entender um pouco mais sobre isso que você está me dizendo. Conversar com ela sobre esse contexto do presente e sobre como é que ela vê o futuro, quais são as esperanças que ela tem para o futuro. Dentro do guia, tem algumas sugestões de como fazer essas perguntas, como, por exemplo, algumas pessoas com problemas semelhantes aos seus chegam a pensar que a vida não vale a pena. Você já pensou que seria melhor não estar viva? Você pensa em se ferir? Você já desejou terminar com sua própria vida? Você tem algum plano de pôr fim à sua vida? Nesse caso, como você pretende fazer isso? Você dispõe dos meios para pôr fim à sua vida? Você já pensou num momento específico para fazer isso? Já teve alguma vez que você tentou suicídio? Na medida em que a gente vai conversando com a pessoa, ela vai dizendo coisas em que a gente pode fazer perguntas mais específicas sobre isso. Assim como nos outros módulos, a gente vai conversando no sentido de aliar perguntas abertas e perguntas fechadas para a gente conseguir ter as ideias mais específicas sobre alguns pontos, explorando a narrativa da pessoa. Resumindo esses pontos de avaliação, a pessoa traz um contexto sobre a vida dela e a gente conversar sobre esse contexto de vida é importante. Dentro desse contexto e das dificuldades que ela enfrenta, ela tem vontade de morrer ou ela dá alguma pista sobre isso e a gente usa essa pista para a gente conversar sobre isso. Seria bom se eu não estivesse aqui. Eu sinto como se eu fosse um peso para minha família. Eu sinto que seria melhor se eu não estivesse vivo. As pessoas falam disso de maneiras indiretas e na medida que elas dão essas deixas, essas pistas, a gente pega essa deixa, pega essa pista e explora para entender o que a pessoa está querendo dizer com essa expressão. A partir daí, a gente pode perguntar ou pode entender se de fato a pessoa está falando de suicídio diretamente. E está delimitado na literatura da saúde que a pergunta "você pensa em se matar?" previne tentativa de suicídio. Então, conversar claramente, diretamente sobre suicídio previne tentativa. E a partir daí esmiuçar e aprofundar se a pessoa tem planos de se matar e se ela tem acesso a essa forma de cometer suicídio. Você já pensou em cometer suicídio e você já pensou numa forma de fazer isso? Você tem acesso a essa forma de fazer isso? Porque uma das ações de tratamento é retirar o acesso que a pessoa tem a ela cometer. Então, na proteção que a gente constrói para a pessoa, retirar o acesso aos meios é importante. Se ela
funciona uma forma de fazer, ela não tem acesso aos meios. Isso diminui a gravidade, e se a gente constrói um plano de cuidado, a gente busca retirar o acesso aos meios. Saber se teve tentativas anteriores e quais foram as formas que essas tentativas aconteceram, para que elas não sejam reproduzidas, e para a gente ajudar a pessoa a pensar em outras alternativas para lidar com o sofrimento, com a dificuldade, que não a tentativa de suicídio. E um ponto muito importante, que é a razão ou motivo para viver. Se a pessoa tem várias razões para viver, tem nenhuma, isso tem diferença. Ou se a pessoa tem uma razão para viver que é muito forte, essa razão para viver muito forte é também algo que ajuda a gente a construir um plano para viver dentro do plano de cuidados da pessoa. E ajuda a gente pensar em formas de alimentar a esperança da pessoa e de ajudar a pessoa a pensar em formas de pensar alternativas para a vida e de alimentar a esperança dela. E aí também entra essa rede de apoio e de suporte. Além da gente pensar da rede de apoio de saúde, a gente pensar em rede de apoio dessa pessoa dentro do contexto de vida dela. Com quem que ela pode contar? É com algum parente, algum membro da família específico? É com amigo? É com gente do trabalho? É com gente de algum grupo religioso? É com gente de que rede de contatos? Quem essa pessoa elege que dá suporte para ela? Fornecer cuidado médico, tratando com respeito e privacidade. Se é um caso de urgência e que a pessoa teve algum tipo de envenenamento ou de lesão, é importante tratar disso com respeito. Tem alguns profissionais que agem como o cenário da urgência e emergência sendo um cenário de vida e lidam mal com a tentativa de suicídio. E é importante entender que a tentativa de suicídio também é um problema de saúde que precisa de acolhimento, de respeito e de qualificação técnica, onde a gente precisa ajudar a pessoa a lidar com suas dificuldades emocionais. Se não houve tentativa de suicídio, a gente precisa monitorar para que a pessoa diminua o risco de suicídio na medida em que a gente entre. Se tiver indicação de tratar de uma condição mental que exija tratamento medicamentoso, seja depressão, seja um quadro psicótico, seja alguma situação com o uso de álcool e drogas que precise de medicação, dar acesso à psicoterapia. É muito importante conhecer a rede de saúde e trabalhar em parceria com serviços de atenção primária e de saúde mental é fundamental. Oferecer suporte psicossocial está dentro desse contexto e faz diferença tratar dor crônica de modo eficaz e eficiente. Se a pessoa tem alguma condição em que ela sofre de dor cronicamente, é fundamental tratar dor crônica, porque tem uma relação entre dor crônica e suicídio. Se eu sou um profissional, enfermeiro, técnico de enfermagem, agente comunitário, médico, médica da atenção primária, ou de um serviço de atendimento de emergência, não sou especialista em saúde mental, tem um psicólogo, psicóloga, psiquiatra que eu possa conversar, discutir o caso, atender junto, chamo para atender em parceria. Encaminhar tem seus benefícios, mas atender junto, os dois aprendem. Trabalhar com parecer tem seus benefícios, mas a gente atender junto e trabalhar em rede tem seus benefícios e diferenças. Dentro das orientações do manual, tem isso de inspirar a esperança, trabalhar com os motivos e as razões para a pessoa viver, identificando as razões para ela permanecer vivo, e ao invés de eu prescrever soluções, procurar soluções em conjunto com a pessoa e mobilizar cuidadores, amigos, pessoas de confiança para que ela tenha suporte, acompanhamento fora do espaço de saúde, porque é melhor tratar a pessoa fora do espaço de internação do que no espaço de internação.
E esses cuidadores também precisam de apoio e também precisam de orientação. Esse plano precisa ser concreto e eu preciso amarrar esse acompanhamento regularmente, que tende a ser mais frequente no início e depois ser mais espaçado. Suspeitando de suicídio, em qualquer condição é preciso falar de suicídio. Tendo algum tipo de transtorno mental, é importante diagnosticar e tratar, não fazer falsas promessas, entender que o primeiro remédio é a escuta do profissional, mesmo que se entre com alguma medicação, um antidepressivo. Esse antidepressivo tende a fazer efeito só depois de um mês. Esse acompanhamento mais intensivo, com uma escuta mais frequente, é o que tem mais impacto, mais efeito num primeiro momento. Articular com a rede de saúde mental vai ser importante. No site do governo do estado tem o endereço da rede de atendimento, tanto dos centros de atenção psicossocial quanto das unidades de atenção primária. No município do Rio, isso está organizado num site que chama Onde Ser Atendido, que a pessoa digita o endereço e tem a unidade de referência. E quando a gente pensa em termos de suporte social, a gente tem ainda o telefone do Centro de Valorização da Vida, que é um serviço de voluntários que dão suporte por telefone no telefone 188. Eles não são serviços de saúde, são voluntários que dão suporte. A psicoeducação, que trabalha a ideia, como a gente vem dizendo, do que é depressão, que depressão não é frescura, que é importante para entender o processo de adoecimento dos diversos parâmetros do adoecimento mental, os exercícios de respiração, de estresse que a gente ensinou nos outros módulos, eles são importantes serem usados aqui, tanto pelas pessoas quanto pelos cuidadores, ajudar a pessoa no funcionamento das atividades diárias, dar acesso à psicoterapia, dar acesso à medicação e à avaliação médica de qualidade, tendo necessidade, e encaminhar para um especialista quando necessário. No apoio social, o Centro de Valorização da Vida é também um apoio social importante. A gente agradece ao Telesaúde da UERJ pelo suporte que vem dando para a gente nesse trabalho e a Organização Pan-Americana de Saúde por ceder todo esse material para a gente e compartilhar o conhecimento e a experiência deles. Muito obrigado.